Livro Mulher Cristã e Bem-Sucedida. Parte 2. A Teologia do Trabalho. Capítulo 7. Identidade. Alguns anos atrás, eu falava em um evento de igreja com uma amiga que fora influente advogada da prática de liberdade religiosa. Ela estivera solteira por muitos anos, mas havia pouco tempo casara-se e agora era mãe de primeira viagem. Ao conversarmos e revermos os anos passados, ela confessou que a transição de ser advogada para ser mãe que fica em casa com o bebê pequeno era muito mais difícil do que ela imaginava ser. Por mais que eu ame ser casada e mãe depois de tantos anos solteira, não percebia quanto eu tomava meu trabalho como fonte da minha identidade, disse ela com um sorriso amarelo. É muito fácil confundir o que fazemos com o que somos. Como disse um sociólogo, a maioria das pessoas se definem por seu trabalho. Quando se aposentam, precisam de uma narrativa sobre o que passam a ser. Existem muitas narrativas que desenvolvemos para nós e a respeito de nós. Em meu escritório, referimos-nos a isso jocosamente como o momento do sapateado. Uma de minhas colegas disse que cresceu achando que era realmente boa ao dançar sapateado. Não havia muito mais em que ela sobressaía na infância, mas sempre podia voltar a falar sobre sua habilidade de dançar para se assegurar do seu valor. Um dia, quando já era adulta, tirou os vídeos do baú para mostrar às suas amigas. Ao assistir, ela teve uma mudança repentina de perspectiva. Sua adorada narrativa sobre ser uma excelente sapateadora foi desafiada pelas evidências que estavam diante dela. Fiquei chocada ao ver que, na verdade, eu não era boa coisa nenhuma, disse ela rindo muito. Todos esses anos eu achava que era uma sapateadora razoavelmente decente, mas meu auto-engano desmoronou diante da evidência na fita. Embora consigamos encontrar coisas que desencadeiam crises de identidade praticamente em qualquer lugar, um dos lugares mais dolorosos é quando as encontramos na igreja. As mulheres solteiras conseguem sentir-se competentes durante toda a semana no trabalho e depois se sentem deslocadas em igrejas repletas de famílias jovens. Mães jovens conseguem se lembrar de quando sabiam o que estava acontecendo na cultura e no noticiário mundial, mas agora elas ficam por aí aparentemente invisíveis, perto de jovens adultas solteiras que conversam sobre conjuntos musicais, restaurantes e divertimentos que estão na moda. Mães mais velhas sentem-se vazias quando seus adolescentes estão mais interessados nos amigos do que na própria família. Viúvas sentem a perda de sua identidade como esposas e lamentam a perda da vida social que tinham quando faziam parte de um casal. Como a igreja engloba diferentes estágios da vida, podemos nos sentir mais como rótulos demográficos ambulantes do que como mulheres com grande diversidade de experiências de vida. Qualquer mudança no que fazemos pode desencadear uma crise de identidade. Qual é a história que vamos contar agora aos outros a nosso próprio respeito? Embora eu pense que isso seja verdadeiro para os homens, creio que seja diferente, talvez com mais destaque ainda, para as mulheres, porque nossas escolhas em relação à produtividade são mais frequentemente analisadas do que as escolhas dos homens. Por essa razão,
os termos mais divisores talvez sejam os de mães que trabalham versus mães que ficam em casa com os filhos. Se tudo fosse apenas uma simples descrição do local da produtividade feminina, seria uma coisa, mas essas frases estão carregadas de sentimentos de culpa e julgamentos. Por essa razão, apreciei uma carta que recebi de uma amiga enquanto escrevia este livro. Pensei muito nela, pois trata não somente da questão de identidade, como também de como julgamos as escolhas de outras pessoas. Sou uma mãe que trabalha fora já há uns 2 anos. Não foi algo que eu sequer imaginei que fosse acontecer. Passei de mãe que dava aulas para 7 filhos em casa a uma avó de 11 que está trabalhando pela primeira vez em décadas. Embora Deus tenha sido bondoso ao me proteger da justiça própria e do senso de superioridade em relação a mães que trabalham fora de casa, ter uma irmã que é mãe solteira e dá duro no trabalho ajuda nisso. Tenho experimentado, no decorrer dos últimos 2 anos, uma graciosa convicção de que estava errada, pois Deus tem me permitido conhecer mães dedicadas e amáveis que nunca ensinaram seus filhos em casa, nem permaneceram em suas casas o tempo todo com eles, mas os amam tanto quanto eu amo os meus. Eu sabia disso intelectualmente, mas agora tenho visto isso, observado de perto, e estou convencida do erro das atitudes sutilmente condescendentes que eu tinha em relação às mães que trabalhavam fora. Por mais que as mudanças desafiem nossa própria identidade, o tempo e a experiência frequentemente modificam nossa perspectiva quanto à identidade das outras pessoas também. Existe uma mudança de perspectiva ainda mais importante quanto à identidade que Jesus nos oferece. A seus pés. Tem uma foto muito estranha, um registro do momento em que o saltador austríaco Félix olhou para a Terra de sua cápsula a 125 mil pés acima do nosso planeta. Estava a alguns instantes de aterrissar em uma velocidade supersônica. Meu estômago se revirou diante da ideia de alguém estar naquela altura, mas eu não consegui tirar os olhos da tela daquele evento ao vivo. Estava paralisada diante da perspectiva que ele tinha. Todas as nossas lutas, nossos conflitos, avareza e pecado pareciam estar pacificamente apagados de seu campo de visão. Mas ele estava prestes a se lançar diretamente no meio dela. Não precisa ser audaciosa a esse ponto para mudar sua perspectiva. Certa vez, Jesus ofereceu a 2 mulheres um escape de seus pontos de vista presos à terra. Sim, você conhece a história. Vou lhes mostrar nossas 2 meninas, Maria e Marta. Mas não vou mandar que você seja mais contemplativa, tranquila, dedicada ou menos atarefada, administradora, rabugenta. Está certo, talvez menos rabugenta. Também não vou lhe oferecer dicas para gerenciar melhor seu tempo a partir da situação dessas irmãs. Quero apenas que você considere a mudança de perspectiva que Jesus lhes entregou naquele dia, igualmente para homens e mulheres. Segundo o relato de Lucas, Jesus acabara de destacar a questão de identidade com a história do bom samaritano. Um intérprete da lei o desafiara sobre o vizinho que ele deveria amar como a si mesmo. Lucas 10:29. E Jesus lhe entregou um samaritano misericordioso
de um grupo étnico desprezado que vivia ali perto. Então, indo eles de caminho, Jesus os levou à casa de Marta e Maria. Marta imediatamente começou a tomar providências na condição de anfitriã de Jesus e seus discípulos. Mas Maria ficou aos seus pés junto com os homens, escutando Jesus, que instruía seus discípulos. Diferente da maioria dos rabinos de seu tempo, Jesus não somente permitiu que uma mulher aprendesse as Escrituras, como também disse a todos os presentes que essa era a coisa mais sábia que Maria poderia fazer. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Verso 42. Não há menção a maridos para qualquer das duas mulheres. Também não há alusão a filhos. Talvez elas já os tivessem. Talvez viesse a tê-los no futuro. Também não há menções à sua posição por riqueza, ligações sociais ou habilidades de trabalho. Sua única identidade mais importante era aquela que existiria para sempre, seguidora de Cristo. Essa é a identidade que precisamos afirmar entre nós e não os rótulos que vêm com a espécie de trabalho que fazemos. Como cristãs, temos de nos basear nessa identidade, mesmo quando acrescentamos outros papéis e modos de expressar essa identidade em relação aos outros. Talvez tenhamos um trabalho interessante por certo período. Talvez estejamos casadas por um tempo. Podemos ter filhos em casa por algum tempo. Mas essas coisas podem ser tiradas de nós ou nunca nos ser dadas. São presentes apenas para esta vida. Jesus prometeu que se optarmos por nos sentar a seus pés, teremos feito a melhor escolha de todas. Herdaremos a melhor parte, a que jamais nos será tirada. Um relacionamento com Deus, com sua palavra e a promessa de recompensas eternas, a vida com Ele no céu. Numa simples frase, Jesus altera nossa perspectiva presa à terra e nos conduz para o alto, acima de nossa vida cotidiana, para vermos a importância de sermos seus discípulos. A sovela da minha orelha. Olhando de fora, a profissão de produtora de filmes pode parecer glamurosa, mas a maioria das pessoas não tem ideia de quantas horas minhas costas ficam coladas a uma cadeira, editando as falas, transcrevendo entrevistas, pagando contas e redigindo e-mails exaustivos após a meia-noite. Parece glamurosa porque nossa cultura aplaude as profissões criativas. Porém, se você pudesse assistir ao lapso diário do tempo gasto em minhas atividades no escritório, ficaria totalmente paralisada. Embora muitas pessoas reajam com entusiasmo ao que faço profissionalmente, quando digo que sou cristã, apenas algumas ficam animadas. Outras tentam se afastar, evitando contato visual para a possibilidade de eu tentar convertê-las logo de cara. Imagino as reações se eu continuasse e usasse uma das descrições que Deus tem para mim nas Escrituras. Outrora eu era escrava do pecado e agora sou escrava de Cristo. Termo que os escritores das epístolas frequentemente usavam no prólogo de suas cartas. Romanos 1:1, 2 Timóteo 2:24, Tito 1:1, Tiago 1:1, 2 Pedro 1:1. Escravidão é um termo horrível e por uma boa razão. É um aspecto terrível de nossa história política
e um flagelo contemporâneo em muitas nações por todo o mundo. No entanto, a visão da Bíblia sobre a escravidão não é exatamente a mesma que nosso entendimento de trabalho forçado. A Bíblia fala de escravidão, mas em termos de propriedade. Quem ou o que é seu dono? O que tem dominado você? No Antigo Testamento, existe um mandamento aparentemente sem sentido no que diz respeito a escravos, encontrado tanto em Deuteronômio 15 como em Êxodo. Vejamos. Quando um de teus irmãos hebreu ou hebreia te for vendido, 6 anos servir-te-á, mas no 7º o despedirás forro. E quando te o despedires forro, não o deixarás ir vazio. Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhe darás. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito e de que o Senhor teu Deus te remiu, pelo que hoje isto te ordeno. Se, porém, ele disser, não sairei de ti, porquanto te ama a ti e a tua casa, por estar bem contigo, então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha na porta, e fará para sempre teu servo, e também assim farás a tua serva. Não pareça aos teus olhos duro o despedi-lo forro, pois 6 anos te serviu por metade do salário do jornaleiro. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo o que fizeres. Deuteronômio 15, 12 a 18. A ideia aqui era que, quando outro hebreu estivesse em tempos financeiramente difíceis, sua única vantagem, seu único bem, era sua capacidade de trabalho. Desse modo, ele ou ela podiam ser vendidos como escravo a outro hebreu, mas somente por um período determinado, a não ser que quisesse permanecer como escravo. Embora se reconheça a condição de alguém que seja bem tratado, escolher continuar em servidão permanente, não conheço nenhum documento na Bíblia ou em outra obra histórica em que alguém tivesse escolhido fazer isso. Porque o Espírito Santo inspira um mandamento desse tipo? Porque nos aponta para Jesus. Em Filipenses 2, 7 e 8, lemos que Jesus a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus escolheu a posição de escravo, a fim de resgatar a todos nós que estamos escravizados a nossos pecados e paixões e nos dar nova identidade como seus escravos, mesmo que ser escravo de Cristo seja muito mais do que merecemos, sua abundância não cessa aí. Efésios nos fala de uma identidade ainda maior como filhos adotivos, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Efésios 1, 4 a 6. Melhor que um mestre benevolente, temos um Pai amoroso que nos adotou e nos tornou co-herdeiros com Cristo. Nossa nova identidade passa de escravo a herdeiros e engloba todos os benefícios relacionados. A sovela em minha orelha, então, é uma joia sem preço incomparável. Ela me marca como sendo dele
e empalidece diante de qualquer outra identificação que eu possa usar. Hoje, podemos nos esforçar bastante como donas de casa ou médicas, amando e servindo ao próximo como mães ou irmãs, mas os papéis que assumimos nos relacionamentos com outras pessoas não são a nossa identidade máxima. Você ou eu podemos hoje ser chefes, mas um dia no futuro isso vai mudar. O que não muda é a identidade que Cristo nos deu mediante seu plano divino de resgate. É essa a melhor parte e ela jamais nos será tirada. Investir no eterno. Tenho uma amiga que é artista. Em minha casa possuo diversos quadros pintados por Heather. Trabalhos que encomendei por desejar ter um de seus originais. Mas com frequência Heather luta com sua identidade de artista. Seu currículo de amigos especializados em artes passou a fazer coisas impressionantes e muito legais no mundo artístico, à exceção dela e de mais uma amiga, também uma jovem mãe ocupada com a família. Algumas vezes Heather fica desanimada com isso, mesmo que seu marido a encoraje a pintar no estúdio em casa e garanta que ela reserve tempo para isso. Heather também é professora de belas artes, ocupando-se em inspirar a próxima geração a amar a criatividade. Quando ela pensa no que seus colegas de faculdade já realizaram, isso não lhe parece tão importante. Ouço isso de muitos artistas. A identidade de artista parece ser maior e sufocar quaisquer outras, mas espere. Ouço o mesmo de meus amigos no campo da medicina. A identidade do cirurgião parece ser muito mais importante que os demais rótulos. Existe também o design gráfico industrial de moda ou de interiores, e essa identidade também parece prevalecer. Não vamos nos esquecer do chefe ou de Washington DC, onde as pessoas que ocupam cargos elevados são assim referidas como senadores, membros parlamentares, presidente e etc. Você sabe que chegou ao topo quando tem uma grande equipe e estagiários que simplesmente se referem a você pela sua posição, senhor presidente, senhora diretora e etc. Quando o nosso trabalho for a nossa identidade, qualquer mudança pode abalar esse senso. A comparação com as outras pessoas pode nos forçar a maximizar a própria identidade. Todos nós sentimos isso. É o anseio por significado, por ser conhecido e reconhecido, por ter nossos esforços e realizações validados. Isso não é novidade. O autor de Eclesiastes já via essa situação. Então, vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também, isso é vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes 4:4. A versão do Novo Testamento desse entendimento vem de 1 Timóteo 6:6-7. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Nosso pastor diz que Eclesiastes desafia a busca por sucesso. Não podemos justificar nossa existência por aquilo que fazemos. Não podemos justificá-la por meio de uma promoção, um enorme bônus ou a capacidade de alimentar a família só com comida orgânica. Você não pode justificar sua existência por meio de seus cartões de boas festas ou pela palestra que deu e foi bem recebida.
Não se pode justificar sua identidade pelos imensos seguidores no Twitter ou pelo seu blog de mãe ideal. Essas tentativas de alcançar alguma medida de sucesso são vaidade, conforme diz Eclesiastes. Ansiamos pela perfeição em nosso trabalho e no que somos. Isso só é possível por meio de Jesus. Jesus teve uma vida perfeita que nós não conseguimos ter. Pagou a pena de nossos pecados, o que era impossível para nós, e ressurgiu da morte para que um dia possamos ressurgir se confiarmos nele para o dom da vida eterna. O que precisava ser feito já foi feito. Até lá, vamos investir. Investimos aquilo que recebemos a fim de multiplicar seus dons para sua glória. Assumir uma atitude de investidor significa que podemos abrir mão da preocupação quanto ao que temos e a quem somos no momento, e em vez disso, viver por aquilo que é eterno. Não para o dia em que formos premiados como funcionários do mês, não para o dia das mães, quando finalmente teremos no colo nosso bebê, não para o dia em que flutuaremos pelo corredor da igreja em direção ao noivo, que é só sorrisos, não para o dia em que nos tornaremos sócios da empresa, não para o dia em que finalmente poderemos nos aposentar confortavelmente. Jesus diz que o dia pelo qual devemos viver será quando ouvirmos sua voz. Muito bem, servo bom e fiel. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste a mim 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25, 14 a 30. Não se engane com os números modestos. Um talento era o valor de cerca de 20 anos de salário pelo trabalho. Era como ganhar na loteria, até mesmo se ganhasse apenas 1 talento.
O servo que julgou os motivos e o caráter do mestre com severidade era realmente ingrato e invejoso. Um ponto a mais a considerar é que 20 anos não é um período de tempo em que se emprestem quantias a lucros de curto prazo. Essa passagem destaca a importância de sermos bons administradores. Assim como uma conta de aposentadoria deve crescer, compondo sobre os juros ganhos, Jesus nos lembra que precisamos investir com fidelidade aquilo que Ele nos dá para obtermos lucros em longo prazo no decorrer de nosso tempo de vida. A gestão parecerá diferente para as mulheres, mas, em geral, a vida das mulheres também é dividida em ciclos de 20 anos. Crescemos até a maturidade durante os primeiros 20 anos. A maioria de nós casa e tem filhos nos 20 anos seguintes. Compartilhamos nossos sucessos e ampliamos nossa influência na comunidade ou no local de trabalho no período do ninho aberto. Dos 40 aos 60 anos, gosto mais da expressão ninho aberto do que ninho vazio. Depois, focamos em enriquecer nosso legado pelos próximos 20 anos, conceito que examinaremos na última sessão deste livro. Conquanto esse arco de vida não seja exatamente o mesmo para toda mulher, e eu me incluo aqui, geralmente experimentamos algo parecido com esse modelo. Esses ciclos de 20 anos mais vezes apresentam novas mudanças em nossa identidade, mas também novas oportunidades de investimento eterno. Volatilidade esperada. Voltemos um momento para minha amiga Heather. Da minha perspectiva, ela possui pelo menos 2 talentos, sua arte e sua família. De acordo com a parábola, ela prestará conta de ambos. Isso significa então que ela terá de dispensar igual atenção às 2 coisas o tempo todo? Não penso assim. Mesmo em termos financeiros, um portfólio bem equilibrado apresenta uma combinação de vantagens. Investimentos em holdings no longo prazo, ações mais agressivas em curto prazo, produtos que paguem uma renda estável e assim por diante. A mistura deverá mudar de acordo com sua linha de tempo. O alvo é possuir valores que não sejam correlatos, significando que não se movem todos na mesma direção ou no mesmo grau ao mesmo tempo. Assim, se procederá para que seus investimentos sejam diversificados. Os consultores financeiros dizem também que, em qualquer portfólio usado como poupança para a aposentadoria, devemos conhecer 2 números: os retornos esperados e a volatilidade esperada. Ambos afetam o desempenho dos investimentos. Volatilidade esperada, essa é a razão para muitas mulheres reduzirem seus compromissos de trabalho quando têm filhos. Elas sabem que os filhos introduzem maior volatilidade. Assim, talvez durante uma fase da vida de Heather, sua arte terá uma classificação diferente de valores e se tornará mais destacada no futuro. Se Deus quiser, Heather será tão criativa ou até mais quanto era antes em sua vida no futuro. Isso quer dizer que ela entregou os pontos quanto à arte? Definitivamente não. Existe o princípio de retorno esperado a considerar. Aquilo que é considerado como tendo o mais alto retorno recebe maior investimento. Fica clara a ênfase que a Escritura dá sobre a importância de ser boa mãe. Ser uma artista criativa para a glória de Deus é importante, mas ser mãe para a glória de Deus é de suma importância, até mesmo para aquelas entre nós que nunca tivemos filhos. Nossos investimentos na próxima geração, por meio dos filhos que nos foram dados como sobrinhas e sobrinhos ou vizinhos, são muito importantes,
Talvez nosso trabalho não seja conhecido em 10 anos, mas os filhos em quem investimos o serão, se o Senhor assim quiser. O retorno esperado quando se investe em filhos quase não tem preço, é precioso demais para ser medido. Porém, as manobras entre essas fases a cada 20 anos podem ser turbulentas. Tenho amigas que lutaram na transição para a maternidade e amigas que lutam na transição de sair da posição materna. Embora uma amiga me lembre de que ser mãe não acaba quando os filhos saem de casa, apenas assume contornos diferentes, uma vez que os filhos se tornam adultos. É por isso que temos de localizar nossa identidade na identidade eterna, a melhor escolha que jamais nos será tirada. Isso nos ajuda a formular escolhas sábias para hoje. Será que o valor que você possui precisa ser investido hoje ou pode esperar para outra etapa da vida? Ele precisa apenas de uma cutucada periódica, por assim dizer, para a manutenção do investimento ou precisa de toda a sua atenção agora mesmo? Pode ser que você reconheça que isso seja essencialmente o que as feministas discutem como sequenciamento, assunto abordado no capítulo 2. Até certo ponto isso é verdade, mas o sequenciamento, embora seja uma ferramenta prática, não se baseia na perspectiva eterna. Conforme já vimos, a mulher mais recomendada por sua produtividade na Bíblia foi elogiada por temer o Senhor. Provérbios 31 e 30. O sequenciamento pode ser um conceito que nos ajuda a refletir sobre as diversas fases da vida, mas não pode nos apontar para o que é eternamente importante. Dia do juízo. Se você já jogou o jogo da vida, talvez se lembre de que o jogo termina com o dia do juízo, quando todos os seus valores são avaliados. Até mesmo seu cônjuge e filhos os tinham valor em dinheiro. Eu sempre amava esse jogo porque todo mundo tinha de se casar. Para mim, nada de perder a lua de mel. O fato é que o jogo sempre acaba. Não existe como escapar ao dia do juízo. O problema é que, secretamente, acreditamos que o jogo não vai acabar. Somos surpreendidos quando um capítulo se encerra para nós, quando percebemos que nunca seremos suficientemente boas para atuar como atletas profissionais, ou para ser CEOs, ou para ganhar o Oscar, ou para inventar a próxima ferramenta da vez na mídia social. Talvez até tenhamos ganhado a diretoria executiva ou a premiação do Oscar, mas agora está na hora de descer do pódio e deixar que outra pessoa assuma. Se o jogo da vida que jogamos for para aqui, agora, vamos ficar abaladas. Não há dúvida quanto a isso. Você se lembra dos últimos 20 anos? As horas de escuridão de nossa vida podem ser produtivas se ainda estivermos multiplicando o que temos para a glória de Deus. Talvez não tenhamos muito dinheiro, mas podemos fazer a oferta da viúva pobre com grande afeto. Talvez não tenhamos uma carreira em plena atividade, mas temos todo o tempo de uma vida de relacionamentos que ainda carecem de cultivo e cuidado. Talvez não sejamos tão fisicamente ativas, mas podemos curvar a cabeça em oração, intercedendo por pessoas em todo o mundo. Talvez sejamos da velha guarda, mas temos décadas de histórias sobre um Deus fiel que trabalha em nós a serem compartilhadas com aqueles que estão cansados de fazer o bem. Nossa identidade está ancorada firmemente em Cristo. Quando gerenciamos outras pessoas, nossa identidade não está em sermos chefes. É a de escrava que sabe quanto é doce trabalhar por Jesus. A de quem procura imitar a bondade do nosso Mestre ressurreto,
quando tenho o privilégio de supervisionar outras pessoas. Quando conseguimos chegar à lista dos best-sellers, nossa identidade não é da nova autora da vez. Somos ainda as mulheres assentadas aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Quando conseguimos o contrato vencedor ou atingimos o alvo final, conhecemos aquele que nos deu os talentos a serem aperfeiçoados por meio de nosso trabalho árduo e de muita prática. Quando nosso último filho sai de casa, nossa identidade não é a de quem tem o ninho vazio. Ainda somos as mesmas filhas adotivas e co-herdeiras com Cristo que éramos enquanto os filhos estavam debaixo dos nossos pés. Em uma nova fase, temos de modificar nossa escala de valores e descobrir em oração o que mais deveremos multiplicar. Porém, a parte mais importante de nossa identidade permanece inalterada. Iniciamos a primeira parte deste livro falando sobre a história do trabalho. Agora examinaremos a teologia do trabalho. Temos ainda mais um conceito: ambição, antes de abordar as questões práticas do trabalho. Há uma razão para isso. Nora e eu não podemos dizer a você como dirigir a sua vida. Queremos que saiba o que aconteceu no passado e quais são as questões bíblicas que cercam e definem a produtividade. Não temos um conjunto de regras, tamanho único para você. Exceção única. Sente-se aos pés de Cristo e não sobre os talentos enterrados que porventura você tenha.